A condenação do empresário Rodrigo Branco por injúria racial contra a médica e campeã do BBB 20, Thelma Assis, voltou ao centro dos debates nas redes sociais, reacendendo uma discussão sobre a responsabilização por falas discriminatórias e a postura de figuras públicas diante de casos de racismo. O caso ganhou novos contornos após personalidades demonstrarem apoio ao empresário em uma publicação na qual ele formalizava uma retratação determinada pela justiça. O episódio original ocorreu durante uma transmissão ao vivo, na qual Branco questionou a popularidade de Thelma Assis no reality show, afirmando que ela recebia apoio apenas porque é negra e coitada. Na mesma ocasião, ele também atacou a jornalista Maju Coutinho, alegando que a apresentadora ocupava seu posto na televisão apenas por causa da cor. Após a publicação da retratação judicial, nomes como Xuxa Meneghel, Débora Seco, Adriane Galisteu e Astrid Fontinelli deixaram mensagens de apoio ao empresário. A atitude gerou forte reação de internautas, que criticaram o fato de as celebridades darem destaque a uma suposta evolução pessoal de Rodrigo Branco, em vez de priorizarem o acolhimento à vítima. Além disso, muitos usuários lembraram que o pedido de desculpas não foi um gesto espontâneo, mas sim uma imposição legal. Diante da repercussão, figuras como Xuxa e Astrid Fontinelli voltaram atrás e removeram seus comentários. Em um vídeo, Astrid explicou que reavaliou sua postura após uma conversa com o filho, Gabriel, que a alertou sobre a gravidade da situação, e reforçou que não compactua com crimes raciais. Para Thelma Assis, a vitória na justiça vai além da reparação individual, funcionando como uma resposta necessária contra o preconceito. A médica destacou o longo caminho percorrido. Eu precisava que a justiça reconhecesse o fato, e ela foi feita. Foram 6 anos lutando praticamente sozinha, apenas com o suporte da minha família e dos meus advogados, contra uma injúria racial covarde, já que eu estava confinada na época do ocorrido e não pude me defender. Embora o processo judicial tenha chegado ao fim, o caso evidenciou um descompasso na forma como a opinião pública e celebridades reagem a pedidos de desculpas em episódios de racismo, mantendo o debate sobre a ética e a responsabilidade social em evidência. É interessante como a gente olha para um desdobramento jurídico como esse, que envolve o Rodrigo Branco, a Thelma Assis e a Maju Coutinho, e percebe que ele vai muito além de uma simples sentença judicial. Para quem está acompanhando o caso, é fundamental entender quem são essas figuras para compreender por que a reação da internet foi tão visceral e por que, inclusive, figuras públicas do primeiro escalão se viram em uma saia justa tão grande. O Rodrigo Branco, para quem não conhece a trajetória dele nos bastidores, é um nome que construiu sua carreira longe das câmeras, mas muito próximo do poder no entretenimento. Conhecido como um dos guias e produtores mais influentes para celebridades brasileiras em Orlando, nos Estados Unidos, ele sempre transitou entre os bastidores de grandes emissoras e o círculo de amizades de nomes como Xuxa e Débora Seco. Ele é um homem que entende de rede social, de imagem e de networking, o que torna ainda mais irônico, ou talvez até mais grave, que ele tenha utilizado esse mesmo alcance para proferir falas que diminuíam a trajetória de 2 mulheres negras extremamente bem-sucedidas. Vamos olhar para Thelma Assis, a grande protagonista desse processo. A trajetória dela é quase um filme de superação que a gente vê poucas vezes na vida real. Médica anestesiologista, nascida em São Paulo, criada na periferia, ela sempre teve que nadar contra a maré. Quando a vimos no BBB 20, ela não era apenas uma participante, ela era o símbolo de uma resistência silenciosa e resiliente. Enquanto Rodrigo Branco, lá em 2020, tentava reduzir a vitória e a popularidade dela a uma cota ou a uma compaixão, a gente via, do lado de cada tela, uma mulher que precisou estudar o dobro, trabalhar o triplo e enfrentar barreiras estruturais imensas para conquistar o espaço que ocupa hoje. O mesmo vale para Maju Coutinho. Maju é um ícone do jornalismo brasileiro. Ela quebrou barreiras históricas ao assumir a bancada do Jornal Nacional, enfrentando ataques racistas covardes logo no início de sua carreira como apresentadora. Ataques esses que ela sempre combateu com elegância, profissionalismo e uma competência que dispensa qualquer debate sobre mérito. Quando a gente correlaciona esse passado com o que aconteceu agora, a gente entende o porquê do barulho. O que mudou? O que se repete? O que se repete é a tentativa de apagar o mérito de mulheres negras, tentando colocá-las em posições de subalternidade ou vitimismo. O que mudou foi a sociedade. O público hoje não aceita mais que o racismo seja tratado como um deslize ou uma opinião forte. E é aí que entra a questão das celebridades.
A Xuxa, a Adriane Galisteu, a Débora Seco e a Astrid Fontinelli são mulheres que, de certa forma, ajudaram a construir o imaginário da televisão brasileira. Elas são, em muitos aspectos, formadoras de opinião. Quando elas correm para apoiar um amigo em uma publicação de retratação imposta pela justiça, elas estão, inadvertidamente ou não, priorizando o afeto pessoal em detrimento da dor da vítima. A reação da Astrid Fontinelli, que voltou atrás e explicou que ouviu o filho, é um exemplo claro de como a nova geração está educando as gerações anteriores. O Gabriel, filho da Astrid, trouxe o ponto que muitos ali esqueceram. A empatia não deve ser seletiva. Ela não pode ser apenas para quem a gente toma café da manhã junto. Ela tem que ser um valor inegociável, especialmente quando se trata de crimes contra a dignidade humana. Eu, particularmente, olho para esse cenário e vejo um momento de virada importante. A justiça reconhecer o crime de injúria racial contra a Thelma é uma vitória de toda uma coletividade, mas a forma como as redes sociais reagiram mostra que a cultura da passada de pano está com os dias contados. Não se trata de perseguição como alguns tentam pintar, mas sim de uma exigência de coerência. Na minha visão, a televisão brasileira e o meio artístico precisam entender que quando um amigo comete um erro grave, a postura mais ética não é o apoio público imediato que invalida a dor de quem sofreu o ataque. O apoio deve ser, se for o caso, no privado, mas a postura pública exige responsabilidade. É muito curioso observar como figuras como a Xuxa, que sempre se posicionou em causas sociais e proteção à criança, se viram em um lugar onde o julgamento público foi tão severo. Isso mostra que o público não quer mais saber quem é a celebridade que você é, o público quer saber quais valores você defende quando a câmera está desligada. O que essa história nos deixa como reflexão é o peso da palavra. O Rodrigo Branco, como figura pública, deveria saber que o alcance dele exige uma responsabilidade. Quando ele disse que a Thelma era coitada, ele não estava apenas dando uma opinião sobre um reality show, ele estava replicando uma estrutura racista que tenta, a todo custo, dizer que uma mulher negra só ocupa um lugar de destaque se for por caridade. E isso é ofensivo, isso é violento e, como a justiça finalmente confirmou, isso é crime. A retratação, sendo uma imposição judicial, perde o peso da espontaneidade, e é exatamente por isso que a reação do público foi tão negativa ao ver celebridades celebrando um gesto que, na verdade, só aconteceu porque a lei obrigou. A gente vive em um tempo onde é preciso ter coragem de admitir o erro, mas também é preciso ter a humildade de entender por que o erro doeu tanto no outro. Para a Thelma, esses 6 anos não foram apenas um processo, foi a manutenção da sua dignidade. Ela não precisava provar nada para ninguém, mas a justiça precisava, sim, dar esse veredito para que a sociedade entendesse que a meritocracia, quando usada para atacar, é apenas uma máscara para o preconceito. Fica claro, para quem analisa o cenário, que esse não é o fim da história, mas é um precedente muito importante. A gente espera que daqui para frente, antes de qualquer clique ou comentário em defesa de quem quer que seja, as pessoas parem, reflitam e escutem quem realmente foi ferido. O acolhimento à vítima deve vir sempre antes da defesa do agressor, e essa é uma lição que, pelo visto, muitos ainda precisam aprender na prática, mesmo com décadas de estrada no entretenimento. No fim das contas, a verdade é que o silêncio e o acolhimento à vítima são, muitas vezes, as formas mais poderosas de justiça que podemos oferecer. Cara, eu tava aqui pensando, né? Olha, tem tanta coisa na internet, mas tanta coisa fútil, que as pessoas não agregam nada. E uma informação é muito importante para você ficar sabendo. Afinal de contas, são pessoas do seu país, são acontecimentos do nosso país, né? E eu quero pedir a sua contribuição. Se inscreve no canal. Me deixa motivado aí para postar notícia toda hora. Daqui a pouco tem outra notícia. Ó, pra você ter uma ideia, tem notícia de madrugada. Pra você ter uma ideia, notícia de manhã, de tarde, porque não para, né, a informação. E quando você se inscreve, sobe uma notificação que eu fico super feliz. Aí eu até comemoro com meus filhos aqui. Fico feliz, falo, ó, mais um inscrito. E o comentário eu respondo, viu? Comenta aí pra você ver se eu não te respondo agora.